Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História e criei esse canal como espaço para debater algumas ideias, análises, proposições que eu faço sobre a realidade do Brasil e do mundo, como um espaço de debate. Mais importante para mim é a sua opinião. Se ao final você tiver alguma questão, alguma crítica, alguma sugestão, não deixe de fazer nos comentários, eu respondo a todos. Não deixe de curtir o vídeo. Essa curtida, apertar o polegar para cima, permite que essa informação seja disseminada por mais pessoas. E se você gosta do canal, a gente divulga vídeos aqui com uma periodicidade mais ou menos semanal, sempre que a tecnologia deixa. Não deixe de se inscrever no canal, aperte em inscrever-se, vai aparecer inscrito, você recebe as notificações do canal. Bom, eu tinha feito um vídeo essa semana sobre a discussão e a polêmica das vacinas, né, de tudo que o presidente falou, de toda a barbárie absurda, negacionista, enfim. Só que meu computador deu pau, mas como esse governo sempre nos brinda com barbáries e absurdos adicionais, eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais curto sobre o processo de desmanche, de captura dos serviços públicos que esse governo tem promovido e que está claro na proposta de emenda constitucional 3220, a proposta de emenda constitucional da reforma administrativa. O que está claro ali, o governo já está tocando debaixo dessa enorme cortina de fumaça negacionista e bárbara que usa uma doença, uma tragédia, para que a gente não foque em outros assuntos. Debaixo dessa cortina de fumaça, ele privatizou essa semana uma estrutura estratégica do sistema de ciência e tecnologia. Uma janela, eu conheço um pouco o sistema de ciência e tecnologia porque eu sou trabalhador desse sistema, eu sou tecnologista das carreiras de CIT, das carreiras de ciência e tecnologia do governo federal, então eu conheço um pouco essa estrutura por dentro. E sei como essa estrutura ao longo dos anos tem sido esvaziada, apesar de seu poder estratégico. Ciência e tecnologia são espaços de produção, as instituições de ciência e tecnologia, as universidades, os institutos públicos de pesquisa, as estatais dessa área, são espaços de produção de conhecimento que permitem, a grosso modo, uma melhoria da qualidade de vida para a sociedade brasileira, pelo desenvolvimento científico e tecnológico, pelo acúmulo de conhecimento, por deixar com que o país seja extremamente dependente de conhecimentos, saberes e tecnologias produzidas no exterior. Pois, nessa semana, o governo que desconsidera esse sistema, um governo que tem por base o negacionismo e um discurso bastante anticientífico, ele usa esse sistema como um primeiro modelo, como um primeiro exemplo do processo de desmanche de serviço público que eles têm em mente. Através do decreto 10.578, o governo extingue a CEITEC. CEITEC é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica, se não me engano o nome por extenso é esse, que é uma estatal lucrativa que produz microprocessadores, alta tecnologia e desenvolve conhecimento nessa área de informática, da área de eletroeletrônica. Essa estatal lucrativa ela está sendo extinta por um decreto do governo, sem passar pelo Congresso Nacional, ou seja, na linha da reforma administrativa, o governo, de maneira autoritária, mano militare, destrói uma instituição pública, uma estatal pública que dá lucro. Se você pensar só na questão financeira, ele produz conhecimento. Mas ela produz conhecimento. E o que ele faz com esse conhecimento? No texto desse decreto, ele diz que ele será transferido, tanto a estrutura física da CEITEC, como o conhecimento por ela produzido, o know-how, a expertise, para uma organização social. E não define claro que organização social é essa. Normalmente as organizações sociais que gerem bens públicos, que é o modelo que esse governo está apostando para tudo no texto da reforma administrativa, as organizações sociais normalmente não têm sido muito eficientes, não têm expertise e seus processos de escolha para gerir esses bens públicos são muito questionáveis. Vide a saúde pública no Rio de Janeiro, onde boa parte dos hospitais e unidades básicas de saúde estão em mãos de organizações sociais, e aí a gente está vendo como essa questão já foi judicializada, já virou caso de polícia. Gente que não sabe gerir os recursos públicos, porque as OS continuam a receber recursos públicos, e a OS que vai administrar o CEITEC vai receber a sua estrutura e muito provavelmente vai ter o governo como seu principal cliente. Essas OS não sabem gerir recursos públicos e não prestam serviço como deveriam prestar. E além disso, quando se trata da área de ciência e tecnologia, a gente está falando de uma OS que vai herdar conhecimento acumulado, conhecimento estratégico. E num mundo em que o desenvolvimento científico e tecnológico é chave para o avanço dos povos e para a independência dos povos frente a outras potências,
a grande hoje, na minha interpretação, um dos grandes mecanismos de dominação de uma nação, de um país por outro, é o conhecimento científico e tecnológico, é a dependência que você tem desse conhecimento científico e tecnológico. Não há nação forte do grupo das grandes nações que não tenha algum nível de desenvolvimento científico e tecnológico, e o Brasil tem uma estrutura de ciência e tecnologia, institutos de pesquisa, universidades muito boas. É claro que não somos um país desenvolvido economicamente, mas temos essa estrutura que é bastante interessante, que produz e acumula conhecimento e que o governo está fazendo de uma canetada, passando esse conhecimento à mão de terceiros. Quem vai ser a SOS? Vai estar ligado a algum interesse estrangeiro, estratégico? Vamos só lembrar, para terminar, o que houve com a Embraer. A Embraer foi vendida a toque de caixa para a Boeing teve acesso aos projetos estratégicos da Embraer, visualizou aquele conhecimento acumulado e devolveu a Embraer. O Brasil perdeu o conhecimento tecnológico, abriu os seus saberes, num processo muito próximo ao que eu chamaria, para não dizer que num processo de lesa pátria. A gente pode estar fazendo isso com a CEITEC. E nesse processo, testando um modelo que o governo vai usar para tudo. Para o hospital e para a UPA de bairro, para a escola de cada cidade do interior, por exemplo. Se a reforma administrativa for aprovada, esse é o modelo. O chefe do executivo, o prefeito, o presidente, o governador, assinarão decretos em que transferirão as estruturas públicas, escolas, hospitais, institutos de pesquisa, com toda a sua estrutura física, com todos os seus bens, seu conhecimento acumulado, para serem geridas por organizações sociais, que a gente não vai saber qual foi o critério de escolha dessas organizações sociais. E o pior, em boa parte desse processo de transferência para o controle privado das organizações sociais, ou no caso da reforma administrativa é possível até para as empresas, nesse processo de transferência que é pouco claro, o governo vai continuar pagando, ou vai continuar, não, vai pagar para usar estruturas que são dele. E vai ter que pagar, muitas das vezes, no caso de uma instituição científica como o CEITEC, para ter acesso a uma tecnologia que foi desenvolvida com dinheiro público estratégica durante 20, 30 anos. Então, veja bem, lutar contra essa privatização criminosa do CEITEC, e eu estou dizendo criminosa porque juridicamente ela é questionável, como é que uma empresa criada sem a reforma administrativa que vai possibilitar isso, mas nesse momento, uma empresa criada por uma lei, ela ser destruída ou desmontada por um decreto, isso é considerado uma ilegalidade. Como é que uma proposta ilegal, vamos tirar o criminoso, mas ilegal como essa, vai nos ajudar de alguma maneira, ou vai ajudar o país? Quais as razões para a pressa? Além do desprestígio da ciência e tecnologia, é testar o modelo. A partir do momento que a reforma for aprovada, vai tocar o barata voa para todo o sistema. Uma prefeitura, por exemplo, vai poder juntar um grupo de escolas e transferir o seu controle pagando pela prestação de serviços para uma OS amiga, para uma empresa amiga, como hoje é feito com a área de saúde do Rio de Janeiro. Então vamos nos preocupar, é uma empresa que a gente pouco conhece, é uma empresa estratégica pela área que ela atua, que está sendo privatizada a toque de caixa por uma decisão monocrática do presidente da República. O que a gente ganha com isso? Ou a gente se revolta contra a reforma administrativa, ou a gente grita contra a reforma administrativa, ou a gente grita contra esse desmanche do Estado que está acontecendo, ou vai restar muito pouco para a gente lutar daqui a 2 anos. A questão não é eleitoral, a questão é qual o modelo de país que está sendo implementado. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos gritar, vamos lutar, vamos divulgar informação.